E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses onde o protagonista é um domador de monstros. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo onde uma chuva de meteoros aconteceu, formando um enorme buraco negro. E após isso vários monstros saíram dele. Como os humanos eram fracos, não conseguiram reagir. Por sorte, muito tempo depois os humanos conseguiram extrair uma substância desses monstros, onde eles injetaram em animais que sofreram uma mutação ficando muito fortes. Com isso os humanos com forte poder espiritual poderão assinar contratos com eles. Como resultado, um novo emprego apareceu chamado de mestre espiritual, que se tornaram a esperança da humanidade. Agora a história segue o protagonista, conhecido como Qianxin, onde quando tinha 5 anos de idade aconteceu um acidente que o deixou mentalmente prejudicado. Após isso seus pais desapareceram misteriosamente. Quando se recuperou foi mandado para um orfanato. Após completar 6 anos de idade foi adotado por uma família, mas logo eles descobriram que o seu poder espiritual estava danificado, onde por causa disso ele não tinha capacidade de contratar animais de estimação espirituais, ficando em uma classe baixa na sociedade. Como na lei os órfãos devem ser criados até os 16 anos. Seus novos pais sem escolhas tiveram que aceitar ele, mas as atitudes dele se tornaram realmente más. Mesmo ele não fazendo nada errado ainda aplicavam punições nele. Ele teve que aceitar isso tudo por vários anos, mas isso tinha finalmente acabado. Com isso ele vai embora dessa casa. Seus pais adotivos ficam chamando ele de lixo e nunca iria sobreviver nesse mundo com sua baixa classificação, mas ele não se importa com isso. A única pessoa que realmente era amigável com ele era sua irmã, que dá um pouco de dinheiro para ele. Um dia, por ter um animal fraco, ele é intimidado por alguns membros da sua escola, que acabaram matando seu pet, mas para sua surpresa após isso ele acabou ganhando um sistema, podendo criar um animal espiritual, mas ele tinha que conseguir materiais para criar esses animais. Por sorte seu antigo pet se tornou um material de alto nível, se transformando em um poderoso animal espiritual. Após assinar seu novo contrato, ele agora está decidido que vai se tornar o mestre espiritual mais forte e se vingar sem piedade daqueles que machucaram seu animal. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde humanos e animais espirituais coexistem e prosperam juntos. Os humanos podem se tornar treinadores de animais espirituais e convoca-los para lutar. Porém neste mundo existe uma ilha conhecida como Ilha do Pesadelo, onde o protagonista, conhecido como Shunmu, está. Ele foi capturado e levado para esta ilha juntamente com várias outras crianças para serem cobaias de um experimento. Neste local eles têm que lutar contra animais espirituais. O propósito desse experimento é estimular o crescimento de um tipo especial de animal espiritual, chamado de pesadelos, uma espécie de animal maligno. Esse tipo de animal é muito especial e único, porém se o hospedeiro ficar mais fraco que o seu pesadelo, a alma do hospedeiro será devorada. Quando eles chegaram nesta ilha, todos tiveram que assinar contratos com esses pesadelos forçados, onde muitos foram devorados por eles, mas Shunmu conseguiu sobreviver e estava prestes a fazer um teste importante onde metade deles iriam morrer. Pelo tempo que Shunmu vinha sobrevivendo nesta ilha, ele já tinha bastante conhecimento sobre os animais espirituais. Com isso ele sabia como enfrentá-los, porém ele acaba sendo jogado para a morte por uma das crianças que seria o mais forte deles. Por sorte, com suas habilidades, ele consegue sobreviver até o final mesmo muito machucado. Com isso ele aprende que não deve confiar em ninguém. O próximo teste dele seria para fazer um contrato com um animal espiritual que vive nesta ilha. Após Shunmu passar por vários desafios, arriscando sua vida, ele consegue fazer contratos com animais muito raros. E agora nesta ilha onde o mais forte sobrevive, ele vai usar todas as suas habilidades para treinar incansavelmente para ser capaz de se tornar o mais poderoso treinador e com isso lutar contra todos e destruir essa ilha. Agora nesse próximo mangá a história segue o protagonista, conhecido como Tiamin, um jovem estudante de 17 anos de idade, que nasceu em uma pequena cidade. Ele tinha uma namorada, que também veio de uma família pobre. Ele estava levando uma vida bastante tranquila ao lado dela. Poucos dias atrás, ele obteve a alma sagrada da besta da guerra, um grande tesouro onde seu valor é imenso, e falam que o poder dela pode fazer um homem se tornar forte o suficiente para estar acima de todos. Com isso, quando ele conseguir se fundir com sucesso com a alma de guerra, ele será capaz de chegar ao topo do ranking. Porém o que ele menos esperava acontece. Sua amada acabou traindo ele, onde ela se juntou com outro estudante da elite chamado de Lin, onde acusa Tiamin de maltratar ela. Com isso começa a atacá-lo, e rapidamente sua besta sagrada tenta salvá-lo. Porém as suas forças não se comparam a de um estudante de elite. Com isso ele é humilhado, e sua besta sagrada é morta, onde desde que ele era criança era seu maior companheiro. Lin fez isso tudo para roubar a alma da sua besta sagrada, e sua ex-namorada ainda humilha
família, ele falando que suas habilidades são de baixo nível, com isso não serve para ela, e ela se juntou a Lin apenas para se tornar da elite. Após eles irem embora, Tiamin jura que vai se vingar e um dia fará ela pedir por misericórdia a ele. 3 anos depois ele era assombrado com sonhos frequentemente desse evento. Como ele foi acusado de maltratar sua ex-namorada, ele se tornou motivo de chacota para os outros estudantes, e ninguém acreditava no que ele falava, porém ele vinha escondendo um segredo de todos, onde normalmente uma pessoa recebe um ovo de besta quando nasce, mas Tiamin é diferente. Ele possuía vários outros ovos, e uma nova fera estava prestes a nascer. Quando ele acreditava que tinha conseguido uma besta fraca, ele logo descobre que o nível dela é imensurável, conhecida como a Fênix Eterna do Inferno. Com isso agora Tiamin, que foi humilhado por todos, vai treinar juntamente com sua besta primordial em busca de se tornar o mais forte para se vingar daqueles que maltrataram ele no seu passado. Nesse próximo mangá a história inicia em um mundo onde ocorreu um apocalipse que destruiu tudo, e 3 dias após esses eventos uma nevasca cobriu o mundo inteiro e monstros começaram a surgir por todos os lados, e com isso a Terra se tornou um jogo onde os humanos se tornaram os mais fracos na cadeia alimentar, e agora a história segue com o protagonista, conhecido como Kong, que está há 3 anos sobrevivendo nesse mundo. Porém um dia, enquanto estava pegando suprimentos, ele acaba sendo cercado por monstros, mas por sorte ele tinha domado um monstro no começo do apocalipse que ajuda bastante ele nas batalhas, e como os monstros da área em que ele estava eram de classe baixa não seria um problema, mas eles acabam se deparando com uma quantidade muito grande de monstros, e a única escolha que resta é apenas fugir, e durante a fuga seu cachorro acaba se sacrificando para que ele consiga fugir, mas o que Kong não esperava era que um poderoso monstro aparecesse e acaba matando ele. Porém para sua surpresa esse não foi o seu fim. Por causa de uma carta misteriosa ele acaba renascendo no passado um pouco antes do surto iniciar, e rapidamente ele sai para encontrar as cartas de tarot douradas, e quando ele pega uma mensagem aparece falando que após um usuário renascer após sua morte, uma das cartas será usada como efeito e desaparecerá permanentemente. Com isso o número de reencarnações é limitado. Como na sua vida passada ele demorou para encontrar essas cartas, ele não conseguiu descobrir sobre seus segredos, mas agora com todo o seu conhecimento ele vai descobrir tudo sobre essas cartas, e com isso conseguir ficar mais forte para que possa sobreviver ao apocalipse e também ajudar as pessoas que eram importantes para ele. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que passou por mudanças drásticas. Os animais e as plantas começaram a mudar e evoluir inexplicavelmente. Por sorte, algumas pessoas começaram a despertar o poder de controlar os monstros e usar eles em batalha. Com isso, eles eram os únicos capazes de salvar o mundo da destruição. Aqueles que despertam esse poder ficaram conhecidos como treinadores de monstros. Agora a história segue com o protagonista, conhecido como Pen, um jovem estudante que tem o sonho de se tornar um treinador de monstros. Porém, quando ele completou 18 anos de idade, ele começou a ver painéis na sua frente, onde ele era capaz de ver as estatísticas de todas as criaturas. Quando ele estava voltando para casa, ele acaba sendo atacado por uma aranha. Como ele conseguia ver a fraqueza da criatura, ele joga fogo nela. Porém, como era uma pequena chama, não faz muito efeito, e sem muitas escolhas, ele corre para chegar em casa, pois é onde está seu monstro, que é capaz de derrotar a aranha facilmente. Nesse mundo, todos que fazem um contrato com um monstro podem se comunicar com ele por meio de um elo metal. Os monstros também possuem 2 formas, uma que é fora de combate, onde o monstro fica muito menor para diminuir o consumo de energia e para ajudar a curar ferimentos leves, e a em forma de combate é quando eles usam sua força total. Com a ajuda dos painéis, ele consegue ver que seu monstro pode evoluir para o grau de excelente, ficando muito mais poderoso, com isso podendo chegar até o grau perfeito, onde existe poucos desse grau e são conhecidos como líderes. Após ver os requisitos para evoluir, Pen decide partir em uma jornada para encontrar os materiais para aumentar o grau do seu monstro. Porém, para alcançar seus objetivos, ele vai ter que enfrentar outros monstros muito poderosos.